Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, onde eu vou te ensinar a dizer estes 3 elogios específicos que farão qualquer mulher pensar em você a noite inteira, revelando uma lição inesperada de sedução que a maioria dos homens ignora completamente. Mas antes de mergulharmos nesses gatilhos psicológicos poderosos, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal da Doutora Isabel e nos ajudar a bater nossa meta dos 1000 primeiros inscritos, pois preparei um presente exclusivo focado em maestria emocional e magnetismo masculino que nenhum outro canal brasileiro tem a coragem de entregar para homens da sua idade. Então garanta sua vaga enquanto ainda estamos no começo desta jornada. A maioria dos homens comete o erro fatal de fazer elogios superficiais que as mulheres esquecem em questão de segundos. Mas se você aprender a usar as palavras certas, ela ficará na cama repassando cada frase sua, imaginando sua presença e desejando estar ao seu lado. Estas não são cantadas. Baratas ou frases prontas de aplicativos são gatilhos psicológicos usados por homens calmos, centrados e estoicos que conseguem atrair sem precisar perseguir ninguém. Por que a maioria dos elogios faz você parecer um homem fraco e carente? Vamos começar com uma verdade incômoda. A maioria dos homens elogia por pura necessidade de aceitação. Eles dizem coisas genéricas como "você é linda" ou "você é perfeita", o que parece bom na teoria, mas na prática é um desastre, pois coloca a mulher em um pedestal e faz com que a atração dela por você diminua silenciosamente no momento em que ela percebe que você está tentando obter aprovação. Uma mulher de alto valor não quer adoração cega. Ela quer se sentir vista de verdade. Ela quer que a sua atenção pareça uma recompensa conquistada, e não algo dado a qualquer pessoa que use maquiagem e um sorriso bonito. Aqui entra a nossa primeira dica de poder estoico. Um homem de verdade observa primeiro e fala com intenção, transformando seus elogios em reconhecimentos valiosos em vez de táticas desesperadas de conquista. Antes de abrir a boca, pergunte-se se está dizendo aquilo porque realmente a admira ou porque quer validação. Apenas a primeira resposta mantém você atraente e no controle da dinâmica. O elogio número 1 que vai mudar o jogo é olhar profundamente nos olhos dela e dizer: há algo sombrio em seus olhos, e eu gosto disso. Note que você não está elogiando a aparência física dela. Você está fazendo uma leitura psicológica do mundo interior dela, o que cria uma intriga imediata e inesperada, sugerindo que você possui uma profundidade que outros homens não têm. Isso desperta nela uma curiosidade avassaladora, fazendo com que ela se pergunte o que exatamente você enxerga nela. E essa curiosidade se transforma em imaginação, que é o combustível mais potente para o desejo. Para que isso funcione perfeitamente, você deve dizer a frase com calma absoluta, manter o contato visual firme por alguns segundos e depois ficar em silêncio, deixando que o próprio silêncio faça o trabalho pesado de criar a tensão necessária no ambiente. O segundo elogio que vai transformar a percepção dela sobre você é dizer, com aquele tom de voz pausado e seguro: você transmite uma sensação de perigo, e eu gosto de mulheres que conhecem o próprio poder. Essa frase é um verdadeiro divisor de águas, porque ela revela o lado oculto da mulher, aquele que ela muitas vezes esconde por trás de máscaras sociais e comportamentos recatados para se encaixar no que a sociedade espera. Quando você a reconhece dessa forma, sem qualquer julgamento moral e com uma aceitação profunda, você a liberta de uma prisão invisível e mostra que não está apenas elogiando a beleza externa, mas sim reconhecendo o poder feminino bruto que emana dela. Você está comunicando silenciosamente: eu vejo quem você é de verdade, você é poderosa e eu não me sinto nem um pouco intimidado por isso. O que inverte instantaneamente a dinâmica de poder entre vocês. Agora, em vez de você ser o homem que tenta agradar, ela se torna a pessoa que sente um desejo incontrolável de te impressionar e de mostrar mais dessa faceta que você foi capaz de identificar com tanta precisão. Lembre-se da reflexão estoica fundamental. A verdadeira masculinidade não se trata de tentar controlar a energia da mulher ou de moldá-la ao seu gosto, mas sim de ter a força interna necessária para criar um espaço seguro onde ela possa ser ela mesma, sem que você se perca ou se sinta ameaçado. Use esse elogio em momentos estratégicos, especialmente quando ela estiver te provocando, brincando com você ou tentando te desafiar, pois isso mostrará que você é um homem inabalável
e que a energia dela só serve para alimentar o seu próprio magnetismo. O terceiro elogio, que na verdade funciona como uma afirmação de liderança emocional, é perguntar com serenidade: você se sente segura perto de mim, não é? Note que você não está pedindo uma confirmação ou implorando por um elogio. Você está afirmando uma realidade que a sua própria presença já estabeleceu no ambiente. Enquanto a maioria dos homens passa o tempo todo tentando provar que são caras legais ou protetores, o homem calmo e centrado simplesmente demonstra essa segurança através de suas atitudes e da sua estabilidade emocional. Essa frase tem o poder de criar uma intimidade instantânea, pois posiciona você como um porto seguro, alguém emocionalmente consciente e que detém o controle da interação sem precisar fazer qualquer esforço bruto. Ela constrói uma confiança profunda, quase sem esforço, e estabelece uma base emocional sólida, que é o pré-requisito para qualquer conexão física ou afetiva duradoura entre um homem e uma mulher. A segurança emocional é a chave que abre as portas para uma entrega muito mais intensa, transformando a atração momentânea em um desejo latente que a fará recordar da sua presença com um carinho e uma urgência que ela não sentia há muito tempo. Ao elogiar como um homem maduro, você esquece de vez os clichês baratos e a bajulação genérica que só servem para inflar o ego dela enquanto esvaziam o seu valor. Se o seu objetivo é que ela pense em você muito depois de a conversa terminar, você precisa parar de se comportar como um garoto ansioso e começar a falar com a calma, a presença e a força emocional que só o tempo e a experiência podem te dar. Esses 3 elogios não são apenas frases soltas ao vento. São enquadramentos psicológicos que te posicionam como um homem centrado, confiante e absolutamente impossível de ser ignorado por qualquer mulher de valor. A verdadeira maestria de um homem maduro no Brasil não está em decorar frases prontas de conquista, mas em entender que a psicologia feminina responde a estímulos de profundidade e não à bajulação barata que ela ouve em cada esquina. Quando você utiliza o primeiro elogio sobre o mistério no olhar dela, você está saindo da superfície estética e entrando no campo da alma, o que é algo extremamente raro em um mercado saturado de homens superficiais e ansiosos. Esse tipo de observação silenciosa e precisa comunica que você é um homem que possui um mundo interior vasto e que não se impressiona apenas com um rosto bonito ou um vestido elegante, mas que busca a essência por trás da máscara. Ao dizer que há algo sombrio ou misterioso nela, você aciona um gatilho de validação interna, fazendo com que ela se sinta única e verdadeiramente compreendida em um nível que nenhum rapaz de 20 anos conseguiria alcançar. O silêncio que você mantém logo após soltar essa frase é o que permite que a semente da curiosidade germine na mente dela, transformando você em um enigma que ela sente a necessidade biológica de desvendar. Essa é a base do magnetismo. Não é o quanto você fala, mas o peso e a intenção de cada palavra que sai da sua boca, posicionando você como um observador atento e um líder natural da interação. Um homem que sabe o valor do seu próprio silêncio nunca precisa gritar para ser notado, pois a sua presença já preenche o ambiente com uma autoridade que desarma qualquer resistência feminina e convida à conexão. A transição para o segundo elogio sobre a sensação de perigo e o poder dela deve ser feita com uma naturalidade quase imperceptível, como se você estivesse apenas constatando um fato óbvio sobre a natureza dela que ninguém mais teve a coragem de mencionar. No contexto brasileiro, onde a sedução muitas vezes é confundida com insistência, o homem que reconhece o poder de uma mulher sem se sentir diminuído por ele, destaca-se como uma raridade de alto valor. Esse elogio funciona como uma permissão psicológica para que ela solte as amarras da etiqueta social e mostre a sua verdadeira energia sedutora, sabendo que está diante de um homem que consegue lidar com essa intensidade sem recuar. Você não está apenas inflando o ego dela, você está desafiando a capacidade dela de te impressionar, o que inverte completamente o jogo da perseguição e coloca você no centro do interesse dela. Um homem estoico entende que a força não está em dominar a mulher, mas em ser um recipiente sólido o suficiente para que a energia dela possa fluir sem causar caos ou insegurança no relacionamento. Ao reconhecer o perigo nela, você se posiciona como o domador dessa energia, alguém que não teme a força feminina, mas que a admira e a respeita como um igual em poder e presença. Essa dinâmica cria uma tensão sexual refinada, baseada no respeito mútuo e na admiração por aquilo que é autêntico, e,
selvagem na personalidade de cada um, garantindo que ela sinta uma atração que vai muito além do físico. A maestria do terceiro elogio, que se apresenta como uma afirmação de segurança, é o golpe de misericórdia na resistência emocional de qualquer mulher, pois toca no ponto mais sensível e desejado por ela: a necessidade de encontrar um porto seguro em meio ao caos do mundo moderno. Quando você diz com convicção que ela se sente segura ao seu lado, você não está pedindo uma validação. Você está desenhando a realidade e assumindo o papel de líder da interação de forma natural e inabalável. Um homem de 60 anos que projeta essa estabilidade emocional torna-se imediatamente mais atraente do que qualquer rapaz musculoso e ansioso, pois a segurança que você emana é construída sobre décadas de experiências reais, derrotas superadas e vitórias silenciosas que nenhum filtro de internet pode simular. Essa frase cria uma intimidade instantânea e profunda, pois derruba as defesas dela sem que ela perceba, estabelecendo uma base de confiança que é o alicerce para qualquer conexão duradoura e verdadeira. A segurança que você demonstra abre as portas para que ela se entregue emocionalmente, criando uma atração que não se baseia apenas no momento, mas na sensação de que você é o homem capaz de sustentá-la se o mundo inteiro começar a tremer. Ao adotar esse enquadramento de força e proteção, você se posiciona como um homem centrado e emocionalmente consciente, alguém que não precisa provar nada porque a sua própria presença já é a prova de que você é o refúgio que ela sempre buscou. O grande segredo por trás desses 3 elogios é que eles não funcionam como meras palavras, mas como enquadramentos psicológicos que definem quem você é na mente dela antes mesmo de qualquer ação física. Eles te posicionam como um homem que possui um controle absoluto sobre o próprio mundo interior, alguém que não se deixa abalar por joguinhos ou pela necessidade de aprovação externa que consome os homens mais jovens. Ao elogiar como um homem estoico e maduro, você comunica que a sua atenção é um prêmio valioso, algo que não é distribuído gratuitamente para qualquer pessoa, mas que é reservado para quem demonstra profundidade e poder real. Se você deseja que ela passe a noite inteira repassando a conversa de vocês na cabeça, você deve abandonar de vez a bajulação genérica e os clichês que a colocam em um pedestal e diminuem o seu valor. O homem que fala com calma, presença e uma força emocional genuína é impossível de ser ignorado, pois ele mexe com instintos biológicos de atração que estão enraizados na alma feminina há milênios. Cada frase dita com intenção e seguida pelo peso do silêncio serve para construir uma imagem de autoridade e mistério, transformando você em uma figura magnética que ela desejará desvendar a cada novo encontro. Entenda que a sedução de alto nível não se trata de quanto você fala para impressionar, mas da qualidade e do impacto emocional que você deixa para trás quando a conversa termina e o silêncio da noite começa a trabalhar a seu favor. Entenda que o segredo para ser inesquecível na mente de uma mulher de 30 ou 40 anos não é enchê-la de mimos, mas sim demonstrar que você possui uma percepção aguçada que atravessa as camadas superficiais da beleza, que ela já está cansada de ouvir elogios todos os dias. Quando você utiliza o enquadramento do primeiro elogio, focando naquele algo sombrio ou misterioso no olhar dela, você está agindo como um homem estoico, que observa primeiro e fala com intenção absoluta. Isso funciona porque você não está apenas validando a estética dela, mas sim lendo o mundo interior de uma forma que sugere que você possui uma profundidade psicológica que a maioria dos rapazes ansiosos jamais alcançará. Essa atitude cria uma intriga imediata, pois a mulher começa a se questionar sobre o que exatamente você viu nela, e é nesse espaço de dúvida e curiosidade que a imaginação dela começa a trabalhar a seu favor durante a madrugada. O silêncio que você sustenta logo após essa frase é a ferramenta mais poderosa do seu arsenal, pois permite que o peso das suas palavras se assente no sistema nervoso dela, transformando você em um enigma magnético que ela sentirá a necessidade instintiva de desvendar em um próximo encontro. Ao avançarmos para o segundo elogio, onde você reconhece o perigo e o poder que ela emana, você está essencialmente validando a energia sedutora que muitas mulheres brasileiras escondem por trás de máscaras de bom comportamento para não serem julgadas pela sociedade. Um homem maduro e centrado não se sente intimidado por uma mulher poderosa.
Pelo contrário, ele cria o espaço necessário para que essa energia floresça sem que ele se perca ou tente controlá-la de forma agressiva. Ao dizer que gosta de mulheres que conhecem o próprio poder, você inverte a dinâmica da interação, fazendo com que ela sinta que agora é ela quem precisa te impressionar para manter esse nível de conexão tão raro e autêntico. Esse tipo de reconhecimento é um gatilho psicológico fortíssimo, porque comunica que você é um homem que não teme o feminino selvagem, posicionando-se como um líder que sabe apreciar a força sem ser consumido por ela. É essa masculinidade sólida e inabalável que desarma qualquer jogo de desinteresse, pois você está falando diretamente com a essência dela, ignorando as cantadas baratas e focando no que realmente acende o desejo: ser vista e reconhecida em sua totalidade. A força do terceiro elogio, que na verdade é uma afirmação de segurança emocional, reside no fato de que você não está tentando provar que é um homem protetor, você está simplesmente demonstrando isso através da sua presença inabalável e centrada. Quando você diz com serenidade que ela se sente segura ao seu lado, você cria uma intimidade instantânea e se posiciona como o líder natural da interação, alguém que possui consciência emocional e um controle absoluto sobre o ambiente. Um homem estoico entende que a segurança é a base emocional sólida que abre as portas para uma conexão muito mais profunda e duradoura, pois a confiança construída sem esforço é o que realmente desarma as defesas femininas. Ao adotar esse enquadramento, você mostra que não é apenas mais um sujeito ansioso buscando validação, mas sim um porto seguro em meio ao caos de homens que temem o silêncio e a própria vulnerabilidade. Essa frase funciona como um selo de autoridade que faz sentir, em um nível instintivo, que você é capaz de sustentá-la emocionalmente, o que é o maior gatilho de atração que um homem maduro pode oferecer. Para que esses 3 elogios funcionem com a máxima potência, você deve esquecer definitivamente os clichês e as bajulações genéricas que a maioria dos homens usa para tentar comprar a atenção de uma mulher. O elogio de um homem de verdade deve soar como uma recompensa por ela ser quem é, e não como uma tática desesperada para obter um sorriso ou um encontro. Se você quer que ela pense em você muito depois de a conversa terminar, você precisa parar de elogiar como um garoto e começar a falar com a calma, a presença e a força emocional de quem já não precisa competir por aprovação externa. Esses enquadramentos psicológicos te posicionam como um homem confiante e impossível de ignorar, porque você está tratando a interação com a dignidade de quem valoriza a própria intenção acima de qualquer resultado imediato. Ao dominar a arte de observar primeiro e falar com propósito, você transforma cada palavra dita em um campo magnético que atrai a curiosidade dela e alimenta a imaginação, garantindo que o seu nome seja o único que virá à mente dela quando o silêncio da noite chegar. O grande diferencial de um homem que domina esses gatilhos é que ele não entrega o elogio como se estivesse pedindo um favor, mas sim como alguém que concede uma medalha de reconhecimento por ter notado algo que todos os outros homens, em sua cegueira, ansiosa, deixaram passar batido. Quando você diz que há algo sombrio ou profundo no olhar dela, você está saindo do roteiro comum de "você é linda" e entrando em um território psicológico onde pouquíssimos homens têm a coragem ou a percepção de pisar. Essa atitude comunica, sem que você precise dizer uma única palavra extra, que você é um homem de alto valor, alguém que observa o mundo com calma e que não se deixa levar por aparências superficiais ou maquiagens bem feitas. A mulher brasileira, acostumada com abordagens invasivas e elogios vazios, sente um choque de realidade positivo ao encontrar alguém que fala com o seu mundo interior, em vez de apenas comentar sobre o que vê no espelho. Esse tipo de conexão é o que gera a insônia produtiva nela, aquela vontade de ficar revirando na cama tentando entender como você conseguiu ler a alma dela, com tanta precisão e em tão pouco tempo de conversa. É essa curiosidade, alimentada pela sua postura centrada e pelo seu olhar inabalável, que faz com que a imagem do seu rosto seja a última coisa que ela processa antes de dormir e a primeira ao acordar. Ao utilizar o segundo elogio sobre a sensação de perigo e o reconhecimento do poder feminino, você está agindo como um espelho que revela a melhor e mais autêntica versão dela,
aquela que ela muitas vezes tem medo de mostrar por receio de ser considerada demais para os homens comuns. Um homem maduro e estoico não tenta apagar o brilho ou a intensidade de uma mulher. Ele a desafia a ser ainda mais poderosa, mostrando que ele é a estrutura sólida que pode suportar toda essa energia sem se quebrar ou se sentir diminuído. Essa inversão de dinâmica é o que separa os meninos dos homens, pois enquanto o rapaz tenta controlar a mulher por insegurança, o homem de verdade cria o espaço para que ela seja livre. E é justamente nessa liberdade que ela decide se prender a você. Você está dizendo a ela que não se sente intimidado pela força dela. E isso é o afrodisíaco mais potente que existe para uma mulher decidida e independente, que passa o dia comandando e que, no fundo, deseja encontrar alguém com autoridade suficiente para liderar a interação com calma. O uso dessa frase em momentos de brincadeira ou provocação mostra que você é um homem que sabe jogar o jogo da sedução com maestria, transformando cada desafio dela em um degrau a mais na construção de uma tensão sexual baseada no respeito e no poder mútuo. A verdadeira força do terceiro elogio, que na verdade é uma afirmação de segurança emocional, reside no fato de que um homem estoico não precisa gritar para demonstrar que é um porto seguro. Ele simplesmente é, através de sua presença inabalável e centrada. Quando você diz com serenidade absoluta que ela se sente segura ao seu lado, você não está fazendo uma pergunta carente de validação, mas sim desenhando a realidade da interação e assumindo o papel de líder natural. Esse tipo de afirmação cria uma intimidade instantânea porque posiciona você como alguém emocionalmente consciente e no controle do ambiente, o que é um dos maiores gatilhos de atração para mulheres que vivem em um mundo caótico e cheio de incertezas. A segurança emocional que você emana abre as portas para que ela baixe a guarda e se entregue de uma forma muito mais profunda, estabelecendo uma base sólida de confiança que nenhum rapaz ansioso conseguiria construir com palavras vazias, ou promessas de proteção que não consegue sustentar com atitudes reais. Para que esses 3 elogios funcionem com a máxima potência no seu dia a dia, você deve esquecer definitivamente os clichês, as cantadas baratas e a bajulação genérica que a maioria dos homens usa para tentar comprar a atenção feminina. O elogio de um homem de verdade deve soar sempre como uma recompensa por ela ser quem é, e não como uma tática desesperada para obter um sorriso ou um encontro casual. Se o seu objetivo é que ela passe a noite inteira repassando a conversa de vocês na cabeça, você precisa parar de agir como um garoto em busca de aprovação e começar a falar com a calma, a presença e a força emocional de quem já não precisa competir com ninguém. Esses enquadramentos psicológicos não são apenas frases. São posicionamentos de poder que te colocam como um homem centrado, confiante e absolutamente impossível de ser ignorado, transformando cada interação em uma oportunidade de demonstrar que você é o prêmio da relação e não o perseguidor. Note que ao usar o elogio sobre a profundidade do olhar dela, você está saindo do roteiro comum que a coloca em um pedestal e está, na verdade, convidando-a para um nível de conexão psicológica onde a atração é construída pelo mistério e pela curiosidade. Ao dizer que há algo sombrio nos olhos dela, você sugere que possui a profundidade necessária para enxergar o que os outros ignoram, o que alimenta a imaginação dela e mantém o seu nome circulando nos pensamentos dela muito depois de vocês se despedirem. Um homem que sabe o valor do próprio silêncio e que fala com intenção profunda é uma raridade que desperta um desejo instintivo e biológico, pois comunica que ele já venceu as batalhas do ego e não precisa de frases prontas para se destacar. Esse enquadramento de leitura interna é o que cria a intriga necessária para que ela se sinta desafiada a te impressionar, revertendo a lógica da perseguição e colocando a curiosidade dela para trabalhar a favor do seu magnetismo pessoal. Concluir uma interação reforçando que ela se sente segura e reconhecendo o poder que ela carrega é o que garante que você seja o último pensamento dela antes de dormir, pois você terá tocado nos pilares fundamentais da psique feminina: o desejo de ser vista, o reconhecimento de sua força e a necessidade de segurança. Ao elogiar como um homem estoico e maduro, você abandona a necessidade de validação e se torna a própria fonte de validação para ela, o que é extremamente viciante e magnético. Se você deseja dominar o jogo da sedução com elegância,
E autoridade? Comece a falar com essa calma e força emocional, tratando cada palavra como uma ferramenta de precisão que molda a realidade ao seu redor. A presença não envelhece, ela apenas se torna mais dominante e poderosa para aqueles que sabem usar o tempo a seu favor, transformando cada cicatriz de experiência em um degrau para a maestria na arte de atrair e liderar.